Ele já chegou, mas as pessoas não percebem. A história, como um rio incessante, flui ao longo de uma trajetória definida. Não se trata de uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas sim de um movimento ao longo de uma linha que inicia e culmina. Deus, o grande arquiteto do tempo, delineia essa jornada histórica em sua ampla tapeçaria. A evidência enraizada na Bíblia é inegável. Estamos trilhando o caminho dos eventos proféticos agendados, e nessa esfera cronológica, somos apresentados a duas entidades peculiares, mencionadas no capítulo 13 do Apocalipse. A primeira delas, a besta do mar, emerge das profundezas aquáticas com suas 7 cabeças e seus 10 chifres, conforme narrado nos versículos 1 a 10 desse capítulo. Identificamo-la como o Anticristo, uma figura que ecoa através dos séculos, evocando fascínio e temor. A segunda criatura, a besta da terra, ascende do solo, induzindo a adoração à primeira besta e encobrindo a humanidade com prodígios mirabolantes, como descrito nos versículos 11 a 18. Essa é identificada como o falso profeta, um enigma intrigante no quebra-cabeça profético. Hoje nos encontramos à beira de um enigma transcendente, que ao longo das eras agitou intelectuais, teólogos e os fiéis. Um enigma que penetra os tecidos mais profundos de nossa crença, nos conectando com o refinado desenho da divina providência. Nos embrenharemos na exploração de uma figura complexa e ambígua, que encarna tanto o engano mais astuto, quanto o prenúncio dos derradeiros tempos, o Anticristo. No entanto, quem é esse Anticristo? De qual fonte ele brota? E qual será sua função na iminente culminação de eventos conforme revelados nas Escrituras? Essas interrogações desencadearam um emaranhado de teorias, interpretações e debates. A figura do Anticristo, na tapeçaria cultural, foi representada de diversas formas, refletindo a diversidade de percepções entre distintas culturas, doutrinas e até dentro de nossa própria comunidade de fé. Enquanto alguns visualizam um potentado financeiro, opulento e influente, outros aludem a uma entidade alienígena, dotada de artimanhas enganosas. Poderia o Anticristo emergir como um líder político proeminente, ou talvez ele seja um protagonista nas esferas religiosas? Alguns ousam conjecturar que ele possa estar associado à tecnologia moderna. Cada enfoque traz consigo perspectivas intrigantes e limitações próprias. Ao adentrarmos nessa jornada de indagações, convido você a desvelar a palavra de Deus, perscrutando suas camadas de sabedoria e discernimento. Eu, contudo, devo ressaltar que não estou endossando todas as teorias aqui apresentadas. Meu intuito é simplesmente expor as várias teorias que orbitam em torno do Anticristo. Primeira teoria: a teoria do bilionário influente. Alguns sustentam que o Anticristo será um magnata endinheirado e influente, utilizando suas vastas riquezas para manipular e controlar sistemas globais e governos. Essa concepção será expandida mediante uma análise das passagens do Apocalipse 13, que faz referência à besta do mar. Segunda teoria: a teoria da decepção alienígena. Outra conjectura sugere que ocorrerá uma artimanha satânica nos últimos dias, na qual o Anticristo se apresentará como um ser extraterrestre de outro planeta. Terceira teoria: a teoria do líder carismático político. Esta teoria argumenta que o Anticristo emergirá como um líder político carismático, com habilidades para unificar nações sob um governo único, por meio de promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos ancestrais. Quarta teoria: a teoria do líder religioso. Uma perspectiva alternativa propõe que o Anticristo assumirá a liderança religiosa, erigindo uma religião global por meio de milagres e sinais enganosos. Quinta teoria: a teoria da reemergência do Império Romano. Certos intérpretes das profecias bíblicas sustentam que o Anticristo ressurgirá de um Império Romano revitalizado ou reconstruído. Sexta teoria: a teoria do domínio tecnológico e IA.
Em um cenário de avanços tecnológicos e inteligência artificial, teorias contemporâneas aventam que o anticristo poderia estar conectado a um sistema de IA que sai incorporado a ele. Embora a presença do anticristo propriamente dita ainda não tenha se manifestado, é inegável que os ventos do seu espírito estão soprando com mais força. Testemunhamos o florescer de uma cultura secularizada, onde os princípios morais divinos são ignorados em favor de valores individualistas e autoindulgentes. Presenciamos o avanço do ímpeto de autossatisfação em detrimento da reverência divina. É uma era onde a fé é testada por uma crescente onda de materialismo e descrença. Assim como a santidade do Espírito Santo pode permear o coração humano, infundindo-o com a busca pela retidão, também o espírito do anticristo pode influenciar mentes e corações. Testemunhamos uma sociedade que, gradualmente, se afasta de Cristo, abraçando um espírito anti-Deus. Isso se reflete no aumento da lei da impiedade, um fenômeno que se aprofunda com o tempo. Recordo-me do relato de meu avô sobre como ele encontrava Bíblias nas salas de aula nos Estados Unidos e nos quartos de hotéis pelo mundo afora. Os sinais eram claros. O entrelaçamento entre a palavra divina e a vida cotidiana estava presente. Todavia, essas Bíblias têm se tornado menos frequentes nas escolas e hotéis têm diminuído essa oferta. A influência do espírito do anticristo está moldando uma nova mentalidade, uma que está preparando o terreno para a ascensão do homem da iniquidade, aquele que se opõe a Deus. A humanidade, sem se dar conta, está pavimentando o caminho para esse dia. As pessoas imaginam que, quando o anticristo se manifestar, ele causará uma reviravolta radical, alterando o curso do mundo com sua chegada triunfal. No entanto, a verdade é diferente. Quando o anticristo finalmente se revelar, o mundo estará pronto e expectante. Basta observar a trajetória da sociedade em geral. Não é necessário ser um profeta para perceber isso. A sociedade moderna está alinhada com a agenda do anticristo. A secularização é a norma. A rejeição dos princípios morais divinos é evidente. A busca por prazeres egoístas está no ápice. Não é de surpreender que, quando o anticristo finalmente se manifestar, o mundo estará alinhado com suas ideias. O anticristo será acolhido com entusiasmo, como um herói. As massas o seguirão, sem questionar. A humanidade já está disposta a seguir líderes carismáticos, independentemente de suas motivações ou objetivos. A espiritualidade e a verdade estão sendo marginalizadas. As pessoas estão prontas para seguir qualquer pessoa que prometa soluções para os problemas do mundo. O anticristo preencherá essa lacuna. Ele fornecerá respostas a questões complexas e apresentará soluções para problemas aparentemente insolúveis. E a maioria seguirá, porque a maioria não quer enfrentar os dilemas difíceis da vida. As pessoas estão buscando líderes que as conduzam por caminhos fáceis, evitando o confronto com a verdadeira natureza do pecado. A negação da verdade é o primeiro passo para a aceitação do engano, e é exatamente isso que o anticristo explorará. O mundo já adora personalidades, sejam elas artistas, atletas ou figuras políticas. A adoração ao anticristo será apenas uma extensão desse culto à personalidade. A cultura pop já eleva celebridades ao status de ídolos. As pessoas idolatram músicos, atores e outras figuras famosas. A adoração do anticristo será um desenvolvimento lógico dessa mentalidade. A humanidade está acostumada a venerar seres humanos. Adorar o anticristo será apenas a próxima etapa nessa progressão. Mesmo aqueles que frequentam igrejas e professam fé podem ser seduzidos por essa adoração. Muitos na igreja já adoram líderes religiosos carismáticos, atribuindo-lhes autoridade divina. A transição para adorar o anticristo não será um salto tão grande. Será um passo natural para aqueles que já estão inclinados a seguir líderes carismáticos, independentemente de suas intenções. A aceitação da mentira é um processo gradual. Começa com pequenas concessões à verdade, permitindo que o engano se infiltre lentamente. Uma vez que o engano é aceito, as mentiras subsequentes são mais facilmente absorvidas. O anticristo usará essa psicologia para conquistar a confiança da humanidade.
Ele não começará imediatamente com demandas absurdas e ultrajantes. Ele começará com pedidos simples que parecerão razoáveis e sensatos. A humanidade será seduzida por sua lógica persuasiva e pelas soluções aparentemente viáveis que ele oferece. À medida que as pessoas se acostumam a obedecer suas instruções, ele aumentará gradualmente suas exigências. Essa é a natureza do engano. Começa pequeno e se expande. O anticristo usará o processo gradual para transformar mentiras em verdades aceitas. A rejeição da verdade é a chave para a aceitação do engano. Quando as pessoas se afastam da verdade e começam a acreditar em mentiras, elas se tornam suscetíveis ao engano. O anticristo usará essa suscetibilidade para induzir a humanidade a aceitar suas mentiras como verdades inquestionáveis. A humanidade aceitará cegamente suas palavras, porque terá abandonado a busca pela verdade. O engano se encaixará perfeitamente em suas mentes, já enfraquecidas pela rejeição da verdade. A aceitação do engano será a consequência natural de uma sociedade que se afastou de Deus e da verdade divina. A mentira que o anticristo apresentará será atraente e convincente. Será formulada de maneira a parecer plausível e racional. Ele usará lógica aparente para justificar suas ações e convencer a humanidade de que suas intenções são benéficas. Muitos não questionarão suas palavras, pois suas mentes estarão cativas por sua persuasão enganadora. A aceitação do engano será facilitada pela rejeição da verdade e pela falta de discernimento. Aqueles que não estão enraizados na verdade de Deus serão vulneráveis ao engano do anticristo. A atração do anticristo será irresistível para muitos, pois ele oferecerá soluções para os problemas mais prementes da humanidade. Ele se apresentará como o Salvador do mundo, trazendo paz, prosperidade e estabilidade. Ele prometerá resolver os conflitos globais, eliminar as crises econômicas e estabelecer uma ordem mundial equilibrada. Suas palavras soarão musicais, aos ouvidos da humanidade desesperada. A oferta de uma vida tranquila e segura será difícil de resistir. A humanidade anseia por um líder que resolva seus problemas e traga alívio às suas lutas. O anticristo explorará esse anseio, prometendo tudo o que a humanidade deseja. No entanto, a promessa do anticristo é uma ilusão. Ele não trará paz verdadeira, mas sim engano. Ele não resolverá os problemas do mundo, mas sim aumentará a confusão. Ele não trará estabilidade, mas sim instabilidade. O anticristo usará suas palavras persuasivas para enganar a humanidade e conduzi-la para a perdição. Ele promoverá uma agenda que se opõe a Deus e seus princípios. Ele buscará usurpar a autoridade de Deus e receber adoração como se fosse Deus. A humanidade que o seguir cairá na armadilha mortal do engano. Será uma triste realidade, mas muitos serão levados pela ilusão do anticristo. Portanto, é imperativo que os crentes estejam vigilantes e preparados. Devemos estar enraizados na verdade de Deus e familiarizados com as Escrituras para não sermos enganados pelas mentiras do anticristo. Devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração e do estudo das Escrituras. Isso nos fortalecerá espiritualmente e nos capacitará a discernir a verdade do engano. Devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. À medida que o mundo se move em direção à revelação do anticristo, devemos permanecer ancorados em Deus, confiantes em sua promessa de proteção e salvação.